Opa, então vamos lá, James William aqui e hoje eu vou te falar por que seus anúncios são reprovados no Facebook. A dúvida muito comum que ocasiona um monte de problemas, até contas de anúncio bloqueadas, justamente porque o pessoal às vezes não se atenta a alguns detalhes, não estuda alguns detalhes que são importantes. E aqui eu vou te mostrar informações bem importantes a respeito sobre o porquê que seus anúncios podem estar sendo reprovados e como você faz para evitar que isso aconteça. Em primeiro lugar, vou te compartilhar aqui a minha tela que tem alguns slides com informações importantes. A primeira coisa que você precisa entender, acima de tudo, é como o Facebook pensa sobre a rede e sobre os anúncios. Então aqui está um texto dito pelo próprio Facebook. Então, nas palavras do próprio Facebook, estimamos que cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo usam o Facebook, o Instagram, o WhatsApp ou o Messenger em média todos os dias. E queremos que todas elas se sintam seguras enquanto usam a plataforma. Então, todas as ações do Facebook sempre são voltadas ao usuário. Se você pensa que quem mantém a plataforma são os anunciantes, não, você está enganado. Quem mantém a plataforma são os usuários. Ah, mas os usuários não pagam para fazer anúncios. Não interessa, se não existirem usuários lá dentro, nenhum anunciante vai querer anunciar. Então o ativo mais importante do Facebook sempre será os usuários e ele sempre vai dar prioridade para os usuários. Se ele tiver que penalizar alguém, vai ser o anunciante e não o usuário. Então ele não vai permitir que os usuários recebam conteúdos que sejam nocivos ao usuário pela visão do Facebook. Tudo que ele entende que possa ser nocivo para o usuário, ele não vai permitir em anúncios. Então você tem que colocar na tua cabeça que a prioridade do Facebook sempre será os usuários. Os usuários da rede são o produto do Facebook. A audiência que você gera lá é o que torna tão interessante você fazer anúncios no Facebook. Se não tem audiência, para que você vai pagar para anunciar lá? Então ele está certo, absolutamente certo, em manter a rede, a audiência, os usuários protegidos contra tipos de anúncio que possam ser nocivos, ok? Vamos para o seguinte, ó. Outra coisa que você tem que ter em mente é que simplesmente alguns tipos de negócio não têm o perfil desejado pelo Facebook como anunciante. E o Facebook não está nem aí se você vai investir milhões, bilhões ou trilhões de reais em anúncios. Se o seu negócio não se encaixa no perfil de anunciante do Facebook, não vai anunciar e ponto final. Então o que você precisa ter em mente? Primeiro, sua empresa passa no filtro das 7 perguntas do Facebook? Esse filtro das 7 perguntas do Facebook eu trouxe até aqui para você, eu tirei exatamente do que está escrito lá no Facebook Blueprint, que é aquele treinamento gratuito que o próprio Facebook disponibiliza. A maioria dos anunciantes nem sequer passa por lá, não lê a central de ajuda, o pior de tudo, não lê as políticas de publicidade do Facebook antes de anunciar, né? Não lê, eu tenho o Ricardo Celso dentro do nosso grupo lá, ele sempre diz, não lê as políticas de publicidade do Facebook antes de anunciar, é como ir lá fazer carteira de motorista sem conhecer as leis de trânsito. Como é que você pensa que você vai passar no teste se você não conhece as leis de trânsito? Como é que você pensa que você vai dirigir nesse mundo aí dos anúncios do Facebook, navegar pela rede dos anúncios, se você não conhece as regras da rede? Então, ler as políticas de publicidade é essencial, você tem que ler. Nunca, nem eu digo para você, se você não leu, nem meta a mão fazer anúncio, que senão vai dar cagada com certeza. Então, leia as políticas de publicidade. E também não é assim, lê uma vez e esquece. Vai lá e lê frequentemente. Eu estou lendo aquilo com frequência. Pelo menos uma vez por mês eu volto lá e leio. Às vezes mais do que isso, para ter certeza. Porque elas mudam. O próprio Facebook avisa que elas mudam. As regras podem mudar. Imagina o seguinte. O Facebook é o dono do estádio. Se você quer jogar lá dentro, você vai seguir as regras dele. Ele é o dono da bola, ele é o dono do estádio. Você vai seguir as regras que ele definir. Não existem outras leis que vão alterar alguma coisa lá. Ele é o dono da bola, você só joga com essa bola se você seguir as regras do jogo, que é ele quem define. Ok? E vamos lá para as 7 perguntas. Esse é o primeiro passo inicial. Se o seu negócio não passar no filtro dessas 7 perguntas, nem começa porque você vai ter problema, o anúncio vai dar bloco com certeza, tá ok? Então qual que são as 7 perguntas do Facebook? Primeiro, vai promover algum tipo de conteúdo adulto?
Isso inclui, ele deixa bem claro nas próprias palavras do Facebook, isso inclui, mas não está limitado a pornografia, publicações sexuais, brinquedos sexuais, casas de strip, clubes voltados para o público masculino, medicamentos para melhorar desempenho sexual e nudez. Qualquer coisa que esteja relacionada a conteúdo sexual explícito ou não explícito vai cair nessa regra aqui. Então, se o teu negócio vai promover algum tipo de conteúdo assim, saiba que provavelmente você vai ter problemas. O esquema aqui dessas 7 perguntas é que você tem que passar pelas 7 dizendo não. Se você disser sim para alguma delas, você provavelmente vai ter um negócio complicado de anunciar. Não é o perfil desejado de anunciante para o Facebook, entendeu? A próxima, promoverá ou facilitará ou incentivará a venda ou consumo de drogas? Isso inclui, entre outros, drogas ilegais e recreativas, como maconha, por exemplo, ou acessórios para uso de drogas ou atividades ou serviços ilegais. Então não é só as drogas em si, qualquer tipo de acessório ou qualquer tipo de conteúdo que promova o consumo de drogas ou que incentive o consumo de drogas ilícitas ou lícitas também, ok? Então é bom você prestar atenção nesse detalhe, é outro filtro que se cair aqui vai dar problema. 3. Promoverá qualquer tipo de apostas online, isso inclui qualquer tipo de apostas de jogos de azar. Se o teu negócio tem alguma coisa a ver com isso relacionado, vai ter algum problema com bloco de anúncios. Promoverá a venda de armamento, munição ou qualquer tipo de explosivos? Se você diz sim para essa resposta, para essa pergunta, também vai ter problema. Isso inclui não só armas, vai incluir facas, adagas, fogos de artifício também e qualquer item que possa causar algum tipo de ferimento para outro ser humano. Mas ele deixa claro que facas culinárias são uma exceção. Então você tem que prestar atenção nesse detalhe também. A quinta pergunta é, sua empresa é uma farmácia online? O que ele quer dizer com isso? Embora os anúncios possam promover localizações físicas de farmácia, você pode promover uma farmácia, uma localização física de farmácia, mas você não pode promover produtos farmacêuticos controlados. Você não pode usar anúncios do Facebook para vender produtos farmacêuticos. Os anúncios não podem promover vendas ou entregas de nenhum tipo de medicamento. Não é permitido promover produtos ou medicamentos vendidos com receita médica ou produtos que contenham qualquer produto adicional considerado inseguro ou duvidoso de acordo com os critérios do Facebook, tá? Então isso é de acordo com os critérios do Facebook. Muita gente que tenta vender suplemento acaba caindo nessa regra aqui. Morre aqui na quinta pergunta do filtro do Facebook. Por quê? O whey protein ou qualquer outro tipo de suplemento é legalizado, eu posso vender. Mas você tem que prestar atenção nisso aqui, ó, de acordo com os critérios do Facebook. De acordo com os critérios do Facebook, suplemento não é seguro para a audiência dele. Então ele não permite. Suplemento é um tipo de produto que cai nessa quinta pergunta aqui. Mesmo que seja legalizado no país que você está vendendo, no caso aqui no Brasil, isso não vale de nada, porque o que vale não são somente as regras das leis do país que você está vendendo, vale os critérios do Facebook. E de acordo com os critérios dele, você não pode fazer anúncio para esse tipo de produto. A sexta pergunta, promoverá a venda de tabaco? E aqui entra quase a mesma coisa da questão de drogas. A promoção de qualquer produto relacionado a tabaco, incluindo não só o tabaco em si, cigarro, charuto, tabaco para mastigação, inclui também narguilés, cigarros eletrônicos ou qualquer outro tipo de acessório utilizado para o consumo de tabaco. O cara fala lá para mim, mas eu não vendo nada de cigarro, nada de narguilé, eu vendo os acessórios que o pessoal... Não interessa. É a mesma regra que cai lá na questão de drogas. Promove o uso de tabaco. Se é um produto para você, é uma biqueira para você fumar um cigarro, não interessa. É um produto relacionado à venda de tabaco. Então, não vai ser permitido, segundo os critérios do Facebook, não é seguro para a audiência dele. E a sétima e última pergunta, sua empresa é um site de encontros ou um localizador de amizades para adultos? Ele coloca até entre aspas, não foi eu que coloquei, na própria pergunta do Facebook está assim.
Anúncios de localizadores de amigos para adultos, sites de encontros casuais ou sites de encontros com ênfase sexual não são permitidos, tá? Então aqueles anúncios de aplicativos de encontro e tal, também é o tipo de negócio que não é permitido no Facebook. Vai contra as regras. E aqui são as 7 perguntas que você precisa, primeiro de tudo, seu negócio precisa passar no filtro das 7. A resposta tua tem que ser não para todas elas. Se você diz sim para alguma delas, é porque você vai ter problema, você não vai conseguir fazer anúncios ou vai ter que ter muito mais cuidado para conseguir fazer anúncios. Porque se não passar nessas 7, é o que o Facebook considera que não é uma empresa desejável, não é um anunciante desejável para a plataforma. Ok? E eles têm direito disso, a plataforma é deles, a regra é deles, eles escolhem quem pode ou quem não pode anunciar lá dentro e não adianta ficar nervoso com isso porque não vai mudar. Depois, como que funciona o processo de aprovação de um anúncio? Basicamente são 3 etapas. Você publica o anúncio, ele vai para uma análise, a rede faz uma análise, às vezes essa análise é manual, é um humano mesmo que faz essa análise lá do outro lado, mas na maioria das vezes é um algoritmo que faz a análise do teu anúncio, e aí o Facebook aprova ou não. Uma confusão comum aqui que sempre acontece é que o pessoal acha que o Facebook analisa somente o criativo, somente a arte do anúncio. E não é, ele analisa tudo que está relacionado ao anúncio. Ele vai relacionar se a imagem está de acordo, se não tem nada que fere as políticas, ele vai analisar se o texto que está no anúncio está de acordo, se as chamadas para descrição, para ação, CTAs estão de acordo, se o link está correto, está de acordo e até mesmo se a página de destino está de acordo. Se dentro o anúncio pode estar tudo ok, se a página de destino tiver alguma coisa que cai dentro das regras anteriores ou que fere alguma política de publicidade do anúncio, o anúncio também vai ser reprovado. Então não é só o anúncio em si, é tudo que envolve o anúncio, o caminho até onde o usuário chega no final. E essa análise leva em média 24 horas. Esse valor depende muito. Eu tenho contas de anúncio que ele aprova o anúncio imediatamente. Mas porque é uma conta já velha, que já faz anúncios há muito tempo, que nunca infringiu as políticas, que nunca teve um anúncio bloqueado, que a conta nunca foi bloqueada. Então é uma conta que tem uma excelente reputação junto à rede. Então a análise acontece muito rapidamente, o anúncio já é aprovado rapidamente. Se a tua conta de anúncios já foi bloqueada alguma vez, se já teve vários anúncios reprovados, ela já tem uma reputação, digamos assim, não tão boa junto à rede, e aí, obviamente, teus anúncios vão demorar mais tempo para serem analisados. Claro, o Facebook vai dar prioridade para quem é bom cliente dele, para o bom anunciante. Entendeu isso daí? Outro detalhe importante que o pessoal sempre cai e pergunta: ah, mas eu anunciava isso antes, estava funcionando e agora bloqueou. Duas coisas podem acontecer. Primeiro, de repente o teu anúncio tinha alguma coisa lá que estava dentro das políticas, as políticas mudaram e ele passou a não ser mais aceito. Porque, como eu falei lá no início, as políticas mudam frequentemente. Outra coisa é, aqui nas próprias palavras do Facebook, mesmo que o seu anúncio comece a ser veiculado, ele poderá estar sujeito a vários níveis de análise e posteriormente ser reprovado. O que acontece? Às vezes o algoritmo fez a análise e aprovou, mas não quer dizer que teu anúncio está rodando lá, que ele aprovou, vai rodar. De repente, às vezes ele passa por um filtro, passa por uma análise manual, mesmo depois de estar há dias rodando o teu anúncio. E aí vai cair porque alguma política ele deu na trave que o algoritmo não tinha captado anteriormente, e teu anúncio vai cair mesmo já estando rodando. Ou isso pode acontecer também, por exemplo, se o seu anúncio aprovado receber uma quantidade incomum de feedback negativo, como pessoas marcando o anúncio como spam ou ocultando-o. Então as pessoas estão ocultando muito seu anúncio, o Facebook vai falar, pô, não está legal isso para a rede, não está sendo bom para o meu público, não está sendo bom para as pessoas que estão no Facebook, vamos reprovar o anúncio, porque teu anúncio tem algo de errado também. Às vezes nem está ferindo alguma política, mas está incomodando os usuários e ele vai reprovar o teu anúncio, vai parar o teu anúncio. Então você tem que pensar sempre que você for criar um anúncio no Facebook, pensar no bem-estar do usuário do outro lado. Esse anúncio vai estar incomodando o usuário? Esse anúncio é bom para o usuário? É isso que a rede prioriza acima de tudo. Depois, o anúncio foi reprovado. E agora, o que eu faço?
Quando o seu anúncio é reprovado, o Facebook envia um e-mail explicando o motivo pelo qual o anúncio não foi aprovado. Dessa forma você vai poder editar o anúncio e corrigir o problema. Então, de repente, você teve o anúncio reprovado, você recebe um e-mail que o Facebook explica qual é o motivo da reprovação. Isso te dá a chance de ir lá, editar seu anúncio e corrigir aquele problema que ele identificou. Se teve alguma política que não estava de acordo, ele infringiu alguma política, não atende alguma coisa, você volta lá, corrige. Depois que você corrige, edita o anúncio, ele vai passar pelo processo de análise de novo. Então não adianta ir lá e editar sem corrigir nada, ele vai passar pelo processo de análise de novo. E após um anúncio ter sido reprovado, o processo de análise é mais rigoroso, pode ter certeza disso. Então ele passa por um segundo processo de análise e aí aprova ou não novamente. Ah, mas tem aquela velha questão, mas o Facebook não avisou nada para mim, o Facebook não disse qual que é o motivo, meu anúncio foi reprovado, o Facebook não falou o motivo, eu não recebi e-mail de motivo nenhum. Então, peraí, esse problema não é do Facebook, é seu. Se você não está recebendo o e-mail com o motivo do bloqueio, é porque você tem alguma coisa configurada errada dentro do seu gerenciador de anúncios, do seu gerenciador de negócios, dentro da sua plataforma de anunciante. E esse erro é seu, não é do Facebook. Porque muita gente chega e fala para mim, o Facebook bloqueou e eu não sei o motivo. Não falou nada, não dá aviso nenhum, não tem notificação nenhum do motivo do bloqueio. Na maioria das vezes, quando a conta de anúncio é bloqueada, você recebe um aviso logo no topo do gerenciador de anúncios e sempre tem alguma coisa relativa ao motivo do bloqueio. A não ser que você já tenha recebido vários bloqueios, aí eles já nem dão motivo, mas já dão um bloco direto e aí já era. Agora, em relação a anúncios, você sempre receberá um e-mail falando sobre isso. Isso nas próprias palavras do Facebook. Ele deixa bem claro que é um e-mail, não é notificação, não é nada. Vai ser um e-mail que você vai receber com o motivo do bloqueio do anúncio. Às vezes, não é sempre, lá no anúncio bloqueado, quando você abre o editar, ele mostra uma caixinha vermelha em cima que diz ali qual que é o motivo do bloqueio. Mesmo que seja vago, mas diz o motivo. Dá para interpretar e descobrir qual que foi o motivo, certo? Mas às vezes, nem sempre ele mostra na edição do gerenciador de anúncios. Mas no e-mail ele sempre envia um e-mail. Mas eu não estou recebendo esse e-mail com o motivo do bloqueio. O que está acontecendo? Você está com o e-mail configurado errado. Se a sua conta de anúncios é uma conta de perfil, aquela conta pessoal, não está ligado a um gerenciador de negócios, você tem que vir aqui no seu perfil pessoal, na setinha no canto, e vai escolher configurações. Lá você vai encontrar a aba geral lá em cima, a opção geral já vem ativa. E nessa opção geral, você tem aqui a opção de contato da conta de anúncios. O que está configurado aqui? Você colocou um e-mail aqui do contato da conta de anúncios? Normalmente ele puxa o próprio e-mail que você tem de contato lá do Facebook. Você ainda tem acesso a esse e-mail? Porque muita gente cria o Facebook, depois abandona o e-mail, nem sequer tem acesso mais a esse e-mail. E aí, você vê esse e-mail? Você recebe mensagem nesse e-mail? Você tem acesso a ele? Se você não tem acesso, como é que você quer que o Facebook te avise qual foi o motivo do bloqueio do teu anúncio? Por qual motivo o seu anúncio foi reprovado? Então, vem aqui, edita e coloca um e-mail correto, um e-mail que você tenha acesso para receber as informações. A conta de anúncio de perfil, conta de anúncio pessoal, que a gente costuma chamar, vai enviar o e-mail para o contato, para o endereço de contato que estiver cadastrado aqui no contato da conta de anúncios, certo? Outra coisa, se a tua conta de anúncios é uma conta de negócios, ou seja, aquela conta de anúncios que foi criada dentro de um gerenciador de negócios, dentro de um Business Manager, aí você vai ter que ver qual é o e-mail que está configurado no seu Business Manager. Por padrão, a conta de anúncios de negócios manda os avisos para o e-mail, para o endereço cadastrado na conta do gerenciador de negócios. Então, lá no seu gerenciador de negócios, você tem aqui informações da empresa. Você vai abrir lá configurações do negócio e vai vir informações da empresa. E aqui em informações da empresa, você tem o e-mail que está cadastrado nesse gerenciador de negócios. Tenha certeza absoluta de que você tem acesso a este e-mail, pois contas de anúncio de gerenciador de negócios vão enviar os avisos
para este e-mail aqui. Mais adiante aqui no canto você tem um botão editar que você pode trocar o e-mail e ele vai pedir para fazer a confirmação do e-mail, enviando o e-mail para você clicar, aquele processo de confirmação padrão de qualquer conta de e-mail, ok? Mas tenha certeza de que você tem acesso. Recapitulando, contas de perfil é lá naquela configuração anterior que eu te mostrei. Contas de gerenciador de negócios, ele envia para este e-mail aqui. Aí como eu sei qual é o e-mail que está recebendo? Abre a sua conta de anúncios no gerenciador de anúncios. Estando com ela aberta, você vai vir aqui em configurações e depois lá na frente do outro lado você vai encontrar configurações. Aqui você vai ver as configurações da sua conta de anúncios. Em configurações da conta de anúncios, você vai vir aqui em notificações. Nessa seção notificações, você vai encontrar aqui primeiro, está ativo para receber as notificações da conta de anúncio? Se por um acaso você desativou isso aqui, como é que você espera receber o e-mail com o motivo do seu anúncio reprovado? Você desativou, pediu para o Facebook para não mandar as notificações? Então certifique-se de que isso aqui esteja ativo. Depois, aqui embaixo ele vai mostrar qual é o e-mail que está recebendo todos os avisos e notificações referentes àquela conta de anúncios. Como no exemplo aqui, o print que eu tirei era de uma conta do gerenciador de negócios, ele até dá o link aqui, ó, alterar seu e-mail do gerenciador de negócios. Essa é uma conta de um gerenciador de negócios e está enviando para o e-mail cadastrado lá no gerenciador de negócios, aquela etapa anterior que eu te mostrei. Você pode alterar caso não tenha mais acesso a esse e-mail. Por isso é importantíssimo certificar sempre de que os e-mails que você cadastra no Facebook, em qualquer lugar, sejam e-mails que você tenha acesso a eles. Um pouquinho mais abaixo nessa mesma tela, você tem aqui quais notificações você quer receber por e-mail. Eu sempre mantenho todas ativadas para mim não perder nada, mas às vezes a galera desativa. Certifique-se de que esta opção aqui, ó, decisões de análise de anúncios, está ativa. É esta aqui que vai enviar, decidir se você vai enviar lá um e-mail para você ou não, relativo ao seu anúncio ser aprovado ou ser reprovado. Se estas etapas estiverem desativadas, como que você espera que você vai receber o aviso do Facebook? Não dá para receber o aviso do Facebook. Você desativou as notificações, ou você não tem um e-mail que você tem acesso, ou você cadastrou um e-mail lá que você nunca olha, um e-mail que você não usa. E aí? Você recebeu as notificações, você não olha esse e-mail, pô? Então, presta atenção nesses detalhes e tenha em mente, o Facebook avisa lá o motivo. Então, aqui eu te dei o passo a passo para você encontrar por que talvez você não esteja recebendo o motivo do seu anúncio ter sido reprovado. Beleza? Espero que essa aula já tenha te dado uma boa noção sobre essas questões de anúncio reprovado, te ajude a evitar que teus anúncios sejam reprovados e caso eles sejam reprovados, também te ajude a descobrir qual é o motivo, porque às vezes é errando que se aprende, infelizmente, né? Se você ler as políticas do Facebook lá de publicidade, com certeza você vai evitar muitos erros. Mas às vezes é errando que se aprende. E se você quiser saber mais sobre anúncios do Facebook, aproveita e se inscreve no Social Media Team, porque lá é a nossa comunidade com treinamento contínuo. Tem uma aula nova toda semana e a galera ajuda muito, os profissionais que estão lá dentro ajudam muito a tirar as dúvidas e com certeza você vai evoluir muito como profissional, evitando muito tipo de erro e cagada que o pessoal comete muito nos anúncios do Facebook. Aliás, também tem um link aqui na descrição para você me seguir no Instagram. Eu estou colocando sempre stickers lá de perguntas. Você pode jogar a tua pergunta lá. Eu sempre respondo nos stories. Valeu? Grande abraço e até a próxima.